virada avassaladora. Sim. Eu não sei nem se é possível você manter fisicamente e tecnicamente o nível de jogo que o Palmeiras está apresentando. Porque hoje, especificamente, no último mês e meio, não sei se o tempo exato é esse, desde antes, um pouquinho antes do último mata-mata da Libertadores, o Palmeiras joga mais bola que o Flamengo. Sim. Se for pegar o ano inteiro, o Flamengo nos pontos corridos, por mais que esteja atrás do Palmeiras, para mim o Flamengo jogou mais bola. Só que o Palmeiras, quando jogou mal, ganhou. E o Flamengo, não. Ou o Flamengo, quando faz partidas boas, como fez contra o Vasco, por exemplo, não consegue ganhar o jogo. O Palmeiras tem um mental, uma força coletiva maior que a do Flamengo. Eu não estou falando da parte tática. Eu estou falando de uma coisa que transcende isso, e que o Flamengo está construindo. Então, se o Flamengo, por exemplo, conseguir virar e ser campeão brasileiro, eu acho que essa força se solidifica. Porque, repito, o Flamengo entrará mais pressionado na próxima rodada. E se ambos empatarem na próxima rodada também, o Palmeiras tem uma margem de erro. E o Palmeiras, quando ele vira o jogo contra o Bragantino, você sabe que ele vai fazer 3, 4, 5. Se o jogo tiver uma hora, vai fazer 12, quando o Palmeiras empatou, 15. a gente já sabia que a virada vinha. Não, e você sabe que ele vai fazer gol atrás de gol a partir de um certo momento. E foi o que aconteceu. O Palmeiras está jogando muito. E nossa, depois para falar individualmente também, Vitor Roque... É um jogo que o Palmeiras tomou conta completamente. Desde os primeiros minutos. Ele martelou o gol do Bragantino, que ali atrás a defesa conseguia se salvar com bloqueios, com defesas do No goleiro começo, né? Depois arrefeceu um baixou pouquinho, pouco, aí o Bragantino tomou faz o gol, e aí ele viveu volta. o seu pior momento no jogo. Pior também no fundo de poço, mas o pior momento Mas no ele já jogo, era né? melhor. O Palmeiras tem uma diferença para o Flamengo, que é a capacidade de se reinventar. O Palmeiras joga hoje de uma maneira diferente que jogava há 3 meses. O Flamengo joga da mesma maneira. E a digital o Bruno Fux é a digital do Abel de novo. É mais uma. Ele redesenha o time do Palmeiras. Não por causa dos gols, por causa do posicionamento, da função. E não é só a dupla de ataque, não. Que ele encontrou a partir das oitavas de final da Libertadores e que é a grande força da equipe hoje. Mas ele redesenhou o time hoje. Ele tem um volante, ele libera os laterais, segura um volante como uma espécie de terceiro zagueiro ali, mas que sai também um pouco. Tem uma linha de 3 meias por trás de 2. É um 4-1-3-2. Basicamente, só que fica mais do que isso porque os laterais avançam. Então é um time muito agressivo e muito eficiente. Hoje, ele consegue ser mais eficiente do que foi no passado. O que me chamou a atenção... Então, o Palmeiras do primeiro semestre ficou para trás. Eu não sei se vocês... Era um time ineficiente. Hoje, ele é agressivo e eficiente. Eu não sei se vocês concordam. O Jean, eu sei que sim, porque ele já discutiu isso várias vezes. A melhor versão do Palmeiras do Abel é a versão campeã brasileira que perdeu a Libertadores para o Atlético Paranaense. Essa... Talvez seja ainda melhor. Eu não sei se é ainda melhor, porque ela precisa jogar assim por mais tempo. Porém, ofensivamente... desde quando o Flaco Lopes e o Vitor Roque se entenderam no jogo contra o Ceará, de lá para cá, é a mais impressionante de todas. Tem sido. É que ainda é um período curto. Aquele time jogou bem o ano. E lembrando, para passar para o Jean com esse assunto, os dois não atuaram contra o Juventude, né? E aí o Bruno Rodrigues teve uma participação importante, voltando. Sim. E hoje não tivemos o Flaco Lopes, na maior parte do tempo, o Vitor Roque resolvendo sozinho. Só para acrescentar, né? A produção ofensiva do Palmeiras, vou pegar um recorte só dos últimos 5 jogos em casa. 20 gols marcados. Até pensando em desempate ali na frente, pode acontecer, ele está buscando o número de gols que o Flamengo tem também, que o Flamengo ainda é o melhor ataque do campeonato. Também. Mas são 20 gols em 5 jogos em casa. É muita coisa, Jean. É muita coisa. O Palmeiras tem jogado muito bem, de fato. Acho que o Palmeiras tem sido mais brilhante do que o Flamengo, o que não significa muita coisa, porque o Flamengo foi mais brilhante que o Palmeiras durante todo o primeiro turno, ou até o momento em que o Palmeiras depois foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, porque é ali que o Palmeiras dá a virada. Mas o Palmeiras foi melhor que o Flamengo na fase de grupos da Libertadores? Sim, eu acho que assim, não tem jeito. São os 2 times mais fortes, são os 2 elencos mais fortes, cada um com as suas qualidades. É bom que a gente tenha pelo menos uma figura equilibrada em todo esse imbróglio, todo que se chama Felipe Luiz, que faz análises mais ponderadas, pensando, porque infelizmente quando você cria essa dicotomia, você acaba gerando uma série de
de coisas que eu acho que não são positivas para o futebol. Isso tem acontecido nos últimos tempos. Mas para falar de campo, para falar de bola, acho que o Palmeiras tem jogado melhor do que o Flamengo tem jogado. Hoje, evidentemente, o Palmeiras enfrentou um adversário mais frágil do que o Flamengo enfrentou, e você meter 3-0 no Botafogo não é fácil, né? Por mais que o Botafogo, o Ancelotinho... O Engenhão. Assim, tem toda a questão de que não vive o melhor momento e tal, mas ainda assim é um adversário hoje mais difícil do que o Red Bull Bragantino, até porque o Red Bull Bragantino vem numa... Então, assim, para mim a questão muito era que se colocava era, se o Palmeiras não tiver, principalmente a dupla de ataque, né? E algumas outras figuras que ainda acho que são de difícil substituição, ele vai conseguir manter esse nível de atuação e tudo mais? De fato, mostrou no jogo passado que é possível. O Abel encontrou as soluções como era normal que encontrasse, embora muita gente quisesse a sua demissão depois da queda diante do Corinthians. Hoje o Palmeiras está jogando melhor, mas é bom lembrar, assim, nos confrontos contra o Flamengo, especificamente no Campeonato Brasileiro, e o Abel até traz um dado que eu não sabia, uma década que o Palmeiras não ganha do Flamengo pelo Brasileiro fora de casa. Se for isso, é um negócio impressionante. Foi o que eu entendi da fala dele lá. É isso mesmo, Dimas, 2015? Está confirmando aqui o Dimas. Então, assim, é um dado impressionante. É claro, porque o Flamengo tem muita força desde então, é claro, para qualquer um não é fácil ganhar do Flamengo fora de casa, mas tudo isso para dizer, ainda que hoje o Palmeiras esteja jogando melhor do que o Flamengo, num jogo com o Maracanã lotado, né, com o Flamengo com todo o apoio da sua torcida, obviamente encarando esse jogo como uma decisão, como uma final, ainda que não seja uma final, porque não é uma final, é muito difícil. Se o Palmeiras ganhar, não é uma final? Não, se o Palmeiras ganhar e abrir... Não virou uma final depois do jogo? 6 pontos, aí a gente pode dizer que a chance do Palmeiras ser campeão aumenta demais. Demais. Mas tem finais que depende do resultado para ser uma final. Aquele 4-3, aquela virada sobre o Botafogo, ao final dela o Palmeiras ainda estava atrás do Botafogo na tabela. Mas ela foi a final do campeonato. Sim, porque... Ele acabou virando porque tem um efeito psicológico. Então, mas é que ali, né, Eugênio, a diferença ali é que você tinha um time que estava caindo pelas tabelas e o outro time que estava subindo e estava se mantendo. Mas aquele jogo é o que decide, claro, né? Aquele jogo acaba... Estava 3-0. Aquele jogo acaba confirmando a tendência. Hoje não existe tendência, não é? O Palmeiras foi buscar o Flamengo hoje. Ok, conseguiu virar líder há 2, 3 rodadas, foi buscar no saldo de gols, mas o Flamengo continua sendo um time muito forte, o Flamengo continua ganhando. O Flamengo não vive nem de longe aquilo que o Botafogo vivia no momento daquele confronto. Então, eu acho que o campeonato está escancarado, está absolutamente aberto, porque você tem 2 times muito fortes. A questão é, e aí para entrar no que o Birner falou, se o Palmeiras abre 6 pontos e ainda tendo uma vantagem no número de vitórias... E 10 jogos para terminar o campeonato. 10 jogos para terminar o campeonato. São 30 pontos. 3 vitórias a mais. Com o que o Palmeiras está jogando... disputar 30 pontos e tua vantagem é de 6. Isso. Então esses 6 representam muito mais quando você tem que disputar com 3 jogos de vantagem, porque na realidade, para igualar... mas acho que o principal e com o que o Palmeiras está jogando. Porque se você não está jogando nada e você abre 6 pontos... Cara, se você não está jogando nada, você pode perder 2 jogos ali na sequência. O Palmeiras tem jogos muito difíceis, vai pegar o Cruzeiro ainda. A gente não sabe se o Santos, que a gente viu hoje, vai se repetir, mas se for esse Santos, o Palmeiras ainda tem 2 confrontos contra o Santos que a gente viu hoje. O Flamengo também tem um contra o Santos. O Flamengo também tem um contra o Santos. Então, assim, ainda tem muito campeonato pela frente, porque nós estamos falando de 2 times muito fortes. Os times, obviamente que esses números não dizem nada, eu acho que o jogo é completamente aberto, não dá para apontar favorito, não dá para dizer que algum resultado vai ser surpresa, mas só para trazer alguns números para dar uma apimentada. Pois não. O Palmeiras, fora de casa, tem 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 18 gols feitos, 12 gols sofridos. O Flamengo, no campeonato inteiro, sofreu 13 gols. Em casa está invicto, são 9 vitórias, 5 empates, não perdeu ainda. É a única equipe invicta. Quantos gols? Jogando dentro de casa. Em casa. 33, tomou 4. Tomou 4. Nesse jogo Flamengo tem é uma algum com o máquina Palmeiras? jogando em casa. Não, vai ter o jogo com Vitória que meteu 8. Então, né? mas essa é a graça do futebol. As cada equipes jogo são é uma tão história. fortes que um jogo, sabe, desse... É diferente muda de todo tudo, o resto. muda tudo. E Esse é o jogo. E alguns personagens começam a pensar nas suas narrativas para o confronto. O Boto é um deles. Vamos ouvir? Vir aqui falar de arbitragem
não é uma coisa que eu gosto, mas eu não me posso calar, enquanto o Flamengo é prejudicado desta forma. E não é o facto do resultado ter sido positivo que nos vai fazer calar. Um lance de penalti claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. Porquê é que o árbitro não intervém num lance destes? Porquê é que a entrada sobre o Emerson Royal, que é também passível de o VAR chamar para expulsão do jogador, e o VAR não intervém? Até quando é que vamos ver coisas destas e sempre contra os mesmos, sempre contra o Flamengo? E enquanto isso acontecer, eu não me vou calar e vou vir aqui falar de coisas que eu não gosto, que é a arbitragem, mas vou ter que vir